Oi pessoal, começa agora o programa para quem tem prazer em conhecer o Quem Somos Nós. A gente tem 4 anos e meio e se você quiser conhecer todas as conversas que nós fizemos, busque Quem Somos Nós no seu podcast ou assista pelo YouTube algumas das séries mais recentes. Ou ainda, você pode acessar quemsomosnós.com.br e vai encontrar tudo de todos os formatos. Hoje a gente vai fazer o primeiro programa de uma série especial para tentar entender o que é que aconteceu com o Brasil. Como que a gente que estava tão pouquíssimo tempo bem, estava um país crescendo e etc. E agora nós estamos nesse buraco todo. Claro que existem respostas bastante diferentes para essa pergunta. Hoje nós vamos saber a resposta do economista, fundador e professor da Unicamp e também da Facamp, Luiz Gonzaga Beloso. Quem é você? Eu sou um ex-seminarista dos jesuítas. Se você perguntar a minha identidade, eu vou apresentá-la assim: um palmeirense de berço e um ex-seminarista dos jesuítas. É isso que eu fundamentalmente sou. Tá bom? Então vamos explicar. Vamos voltar um pouquinho então. Como é que você escolheu ser seminarista? Por que você abandonou o seminário? E o Palmeiras não escolhe, é uma coisa que vem junto, tá certo? Não sei se é uma escolha. Não, eu virei palmeirense por, digamos, convencimento do meu pai já aos 4, 5 anos de idade. Não foi uma escolha. Não foi uma escolha. Mas o seminário foi. Mas foi um bom destino. O seminário foi. O seminário foi porque eu estudava no Colégio São Luís, né? Onde fiz amizades que duram até hoje, como, por exemplo, meu sócio na Facamp, o João Manuel, é meu amigo desde 55, você imagina? Nós fizemos tudo juntos, né? Menos ir para o seminário. E eu tive é natural isso, eu tive uma crise, né, assim, existencial, se é que você pode ter isso aos 12 anos, né? Mas pode, né? Pode. Pode. Com a proporção de uma 12 anos. E eu achei que eu deveria me dedicar ao sacerdócio, né? Porque eu via nisso uma forma de ajudar o próximo. Isso sempre foi uma coisa muito, muito presente. Eu não estou marcando mesmo uma característica, todo mundo acha que eu até exagero às vezes, mas foi isso que me atraiu, né? E eu até hoje mantenho essa ideia, a sensação que eu tinha que o cristianismo foi uma mudança assim decisiva na história da humanidade, né? Quem olha o mundo antigo, né? Com a sua dureza, com as suas, mesmo a despeito da filosofia grega e digamos, do saber jurídico romano, né? O cristianismo foi uma mudança importante, né? Até porque o cristianismo era a mudança dos oprimidos, né? Dos pobres. No começo, né? No começo, o cristianismo primitivo. Isso. Sempre me impressionou muito, né? Por exemplo, essa ideia do amar ao próximo como a si mesmo, né? É uma ideia decisiva, né? O respeito pelas mulheres, por exemplo, foi introduzido pelo cristianismo, né? Na figura da Nossa Senhora, né? E mesmo na atitude que Cristo teve com Madalena, né? Então eu tenho um livro escrito por um italiano que me comprei recentemente, que é interessante, mostrando a questão da justiça social nos evangelhos. Então, pode parecer uma coisa meio piegas, mas não foi. Isso foi o que me convenceu aí. Mesmo na prática, depois a igreja fazendo tudo ao contrário? Boa pergunta. Quer dizer, porque acho que isso é uma... Eu entendo o que você quer dizer, assim, a origem
é difícil, né? É difícil até ser contra, né, o discurso de Jesus no sentido de amor, né? Até de oferecer outra face em determinada situação. Tem várias coisas que dá pra gente falar, poxa, é um negócio diferente de tudo que tinha, né? Diferente. Mas depois não aconteceu desse jeito, na prática. Aí Não é tem isso? a questão da hierarquia da Igreja Católica. Né? Aí né? teve depois o Torquemada, que é o oposto de tudo isso que Teve você está toda a falando. barbárie É. a Igreja na Idade Média, A né? Os Inquisição. Médici, a Inquisição. Depois, isso, e Já depois... me perguntaram isso, sabia? Então, Quando eu falei isso não isso- te horrorizava? Sim, mas eu separava as coisas. Né? Uma coisa é a instituição, Uma outra coisa é a mensagem, é isso? a história concreta da Igreja está eivada dessas coisas. É. Né? Mas eu também, quando eu fui para o seminário, logo depois, quem ascendeu ao trono de Papa. São Pedro, né, foi o João 23. Então eu fui muito marcado pelo João 23. O João 23 foi um renovador da Igreja. Né? Fez o concílio, né? O Concílio Vaticano II. Né? Ele tentou fazer isso que o Papa Francisco está fazendo hoje, que é tentar retornar às origens, recuperar aqueles valores e aquelas fidelidades ao outro, né, que a Igreja Católica cultivou. A encíclica Mater et Magistra é uma beleza. Né? Mas é revolucionária até hoje, ou seja, ela não conseguiu ainda Sim. se colocar, né? Como as encíclicas do Francisco também, Sim. a que ele fez agora. Isso. Agora não, há uns 2 Sim, anos uns 2 atrás. anos atrás. É um texto maravilhoso para o resto da vida, resto. mas também... Sim, mas é preciso a gente se dar conta de que esse retorno, né, à origem se faz no momento em que a humanidade está vivendo uma situação de muita incerteza, né, de muita incerteza ao mesmo tempo produzido por certezas que as pessoas têm. Né? Ele tem uma frase admirável, ele diz, nós não devemos buscar a perfeição, nós devemos melhorar, nós devemos procurar melhorar. Essa frase é de uma humanidade, né, sobretudo para quem depois de ter feito direito, ciências sociais e economia, né, ter se dado conta de que frequentemente os economistas, com as suas hipóteses de homem racional, etc., né, de um modelo de equilíbrio geral, né, buscam desenhar um mundo, ou digamos uma estrutura econômica que não existe, né, que na verdade é ocupada por homens imperfeitos, reais, né? Eu até outro dia te falei de um filme que eu tenho, pelo qual eu tenho a maior apreço, admiração, que se chama As Confissões. Eu assisti. Você assistiu, o que você achou? Eu adorei. Você gostou? Então, você ficou bem comigo. Eu imagino que você tenha gostado, né? E eu sempre lembro a cena do jantar de inauguração em que o diretor-gerente do Fundo Monetário, que é um ator francês que faz muito bom, que ele começa, eu vou lembrar vocês as palavras de John Maynard Keynes, nós não somos deuses e frequentemente nós não temos controle sobre as consequências dos nossos atos. Né? Se essas coisas assim, básicas da existência humana, sabe que o Keynes era um freudiano, né? Keynes abandonou essa ilusão da racionalidade e buscou refúgio no Freud, né? Logo depois de ter escrito As Consequências Econômicas da Paz, que ele estava na Conferência de Paris, que deu origem ao Tratado de Versailles, né? E ele fez uma descrição muito interessante das figuras que estavam lá, do Clemenceau, do Lloyd George, do Wilson, presidente americano. Né? Então ele tinha ele disse a Primeira Guerra, disse o Keynes, né? Nos trouxe a dúvida sobre aquele mundo idealizado que nós vivíamos, né? Da racionalidade, etc.
nós somos trazidos à vida real da morte, da destruição, etc., da precariedade da condição humana, né? Por isso é que eu sou um grande admirador dele e do Papa Francisco. Precisamos melhorar, né? Mas vamos lá, você resolveu então ser um jesuíta? Resolvi ser um jesuíta. Mesmo sabendo que os jesuítas eram o braço armado lá atrás. Da Contra-Reforma. Isso. Isso. E eu tinha um padre prefeito, chamado padre prefeito. Se você vê como os jesuítas são e eram, né? Ele me deu para ler o Galileu. Ele me deu duas coisas para ler. O Galileu, não é? E Pur se move. É. O Galileu é uma figura decisiva, né, na história da ciência, assim como Newton, assim como Einstein, né? Assim como Keynes, eu diria. Aliás, há um livro que fala do Keynes como se fosse a revolução einsteiniana na economia. Mas, enfim, eu gostava muito, na verdade, de jogar futebol. E dizem que eu jogava bem. Gostava muito de jogar futebol. E os padres usavam um pouco o futebol como uma forma de dispêndio de energia, porque a gente estudava muito, né? Nós estudávamos umas 4 horas por dia, obrigatoriamente. Você sentava lá, tinha que estudar, né? A gente estudava no Colégio Santo Inácio e voltava para o seminário. E mais 4 horas? Mais 4 horas. Eram 2 logo depois do almoço e 2 à noite antes de dormir, né? Então, isso para mim foi muito importante porque me impôs uma autodisciplina, né, que em geral, menino da cidade, independentemente do momento que você está vivendo, tem uma certa dificuldade de fixar atenção, né? E isso para mim foi muito importante, até porque também o seminário lhe impõe na convivência com os demais seminaristas, né, os valores que eles transmitem, às vezes você pode não acreditar, os valores da modéstia, né, e das limitações da condição humana, né, da sua precariedade, etc. Isso a gente era muito convencido disso, né, e isso é uma coisa muito presente na minha vida, né? Porque eu desconfio muito, sim, das pessoas que, como dizem meus filhos, que se acham, né? Tem muitas certezas. Tem muitas certezas, Você foi ao ponto. Eu desconfio das pessoas que têm muita certeza. Então, você desconfiar dos seus próprios saberes, dos seus próprios conhecimentos, eu acho que é uma condição fundamental até para você sobreviver no mundo de hoje, onde até as redes sociais, elas aumentaram a certeza das pessoas. Eu fico pensando que elas só têm certezas, né? Isso revela um declínio da capacidade intelectual, né? Porque a dúvida tem que ser... Ignorância, não é isso? Ignorância. Quanto mais ignorante, mais certeza mais você certeza tem, tem, né? até porque você precisa para ficar mais seguro. É. Quando você, na verdade, já tem uma experiência de vida e de, digamos, tentativa de conhecimento do que está acontecendo, você fica mais modesto, né? Só sabe que nada sabe no final. Isso, como dizia já um filósofo grego. Aí por que você abandonou? Você se sentia bem lá? Eu me sentia bem, sim, com conflitos, né? Porque eu vou te dizer a razão pela qual eu saí. Quer dizer, aquilo que deslanchou a minha saída, né? Eu estava no primeiro colegial, né, estudando no Santo Inácio, tinha professores magníficos, excelentes, né? Tinha um professor de matemática francês que era um prodígio, né, professor Jacques. Mas enfim, eu tinha o estudo, como eu te contei, né? E a gente sentava no estudo, eu tinha uma prova de geografia no dia seguinte. Tinha que estudar,
quer queira, quer não. E eu, não sei se eu te contei, que eu sou sobrinho de um... Meu tio, por pai de mãe, era gerente da José Olímpio aqui, onde eu conheci Zé Lins do Rego, vários escritores brasileiros. Né? E ele me mandou um livro de um escritor inglês que chamava-se As Chaves do Reino, né? Que era uma história de vocação sacerdotal, etc. E eu terminei de estudar geografia, comecei a ler o livro. E o padre diretor, ele dava voltas assim em torno das carteiras, né? E eu estava lendo, de repente eu vejo que ele passa, puxa o livro. Eu fiquei muito revoltado com isso, achei que não era justo. Falei, mas seu padre, eu já acabei. Terminei de estudar. Ele falou, não, mas você não pode fazer isso aqui e tal. Aí me deu, sabe, assim, uma decepção pela falta de motivo. Pela rigidez. Pela rigidez, pela dureza daquilo. Era do Cronin o livro, A.J. Cronin. É um escritor que nem... mas que era editado da José Olímpio, né? Então isso eu já estava no primeiro colegial, aí pedi para sair e voltei para o São Luís, onde eu terminei o colegial e aí fiz vestibular. Porque quem sai do seminário, você fica assim, sem saber direito o que você vai fazer. Meu pai era juiz de direito, né? Um homem muito simples, muito modesto. Nada parecido com os juízes que a gente tem hoje, atuais. Ganhava pouco, mas meu pai insistiu, você tem que fazer direito, você tem que fazer direito. Aí eu fui, mas logo no segundo ano eu falei, não vou ser advogado, nem juiz, nem nada. Resolvi fazer vestibular, junto com o João Manuel, né? Vestibular para a Faculdade de Filosofia, onde fui aluno do Fernando Henrique, fiquei amigo dele, ainda que às vezes eu não concorde com ele, né? E gostava muito do curso de Ciências Sociais, né? Aí fui em frente e acabei fazendo economia na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Uhum. Então, E hoje, então, você se sente economista jesuíta? É verdade. É isso? Eu não tenho... Como eu fiz pós-graduação em economia, eu não tenho carteirinha da ordem. Me conferiram o título de economista honorário, junto com o Serra e com o Malan, numa cerimônia aqui. Mas eu não tenho carteira profissional, nem de advogado, nem de economista, nem de nada, né? Porque eu saí, logo depois saí, fui fui dar aula na Católica em 1966, né? Já tendo terminado o curso da CEPAL, eu estava ainda fazendo especialização em indústria. Parece que está fora de moda esse negócio. Fiquei sabendo hoje, né, que indústria também é fora de moda. Li entrevista de um outro economista, falei, a indústria não interessa. Falei, que bom. Né? Parece que os chineses se equivocaram, porque eles estão apostando. Parece que eles gostam, né? Parece que eles gostam, mas enfim. E aí, logo depois, eu fui para a Unicamp, junto com o João Manuel. Um dos fundadores, né? Eu sou um dos fundadores da Unicamp. Por acaso, né? Porque aí tem essa coisa da vida, né? Os acasos, né? Tem os acasos que te colocam em situações que você, digamos, não merecia ou não fez nada. De repente, sabe por que a gente foi para lá? Porque caçaram todo mundo na Revolução. Então tinha esses meninos que tinham acabado, e o Zeferino Vaz, que é um construtor de universidade, queria fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa diferente da USP em São Paulo. E levou a gente para lá, apostou em uns meninos, eu tinha 24 anos, 25. Né? E eu não sei se a gente correspondeu, mas a Unicamp está lá. Está indo muito bem. De pé. Agora com um pouco de dificuldade financeira, segundo li hoje, mas que se Deus quiser vai superar. Bom, vamos lá. A gente está aqui, você está especialmente aqui para a gente falar um pouco de uma sensação que eu acho que bastante gente tem, o que aconteceu com a gente, com o Brasil, que a gente
Bom, passamos lá a ditadura, né, e tal, depois teve o Sarney, depois teve o Collor, caiu o Collor, aí veio o Itamar, né, assumindo, e no governo Itamar o Brasil conseguiu se estabilizar, ou com um começo de estabilização com o Plano Real, não é isso? E de lá para cá, parecia que a gente vinha aos trancos e barrancos, de alguma maneira, construindo um país que com alguma esperança. Vê se eu estou errado. E depois tivemos o governo Lula, o governo Dilma, e agora caímos nesse buraco econômico, né? Parece um beco sem saída do país e tal, e está todo mundo para baixo. A ideia dessa série especial aqui que a gente está fazendo é o que aconteceu com a gente? Ou, o que é pior, tem gente que diz assim, não, mas esse período bom, esse aí é uma exceção. Nós somos isso. Né? Estou falando que tem gente que coloca assim, não, tá? Sei. Então, assim, a pergunta é, o que aconteceu? Então, você podia dar um pouquinho historicamente isso aqui? Eu vou voltar um pouquinho. Tá. Não um pouquinho, vou voltar bastante para trás. Eu comecei a me entender por gente, né? A ter um pouco de consciência da minha situação no mundo e no Brasil, etc., nos anos 50. Mais exatamente, eu vou lhe dizer que na Copa do Mundo de 50. Por que a Copa do Mundo? Porque a Copa do Mundo foi um momento de grande esperança de que o Brasil realizasse aquilo que ele gostaria de ser e ter aquela decepção. Mas a decepção ficou quase que... teve a mesma sensação de que isso aqui não ia dar certo, porque por várias razões. Aliás, estou lendo um livro... Depois que perdeu. Depois que perdeu. Aqui não ia dar certo, mas, na verdade, o país estava caminhando em direção a uma construção impressionante. O Brasil terminou, só para lembrar que nessa época, no período do Juscelino, do plano de metas, né, o país era um país eufórico. Né? Eu me lembro de uma manchete da revista Visão. Lembra da revista Visão? Lembro. Em que dizia mais 300 empresas vêm produzir no Brasil. Né? Nós conseguimos juntar esse impulso pela modernização, pela industrialização e pelo avanço civilizatório, digamos, a despeito da manutenção das desigualdades. Nós conseguimos projetar um Brasil pujante, civilizado, industrializado, que obedecesse às regras e os padrões da vida moderna. Né? Isso eu estou falando do período dos 50 anos em 5 do Juscelino. Né? Depois tivemos aquele episódio do golpe militar, mas eu insisto em dizer, outro dia o João Manuel estava fazendo um seminário em Campinas, eu ajudei a montar o seminário, nós trabalhamos sempre assim. E nós estávamos mostrando que, depois do golpe militar, nós mantivemos o mesmo projeto, com diferenças. Nós tivemos todo o problema da repressão, Estou falando do projeto do ponto de vista de país, mas não politicamente, obviamente. Politicamente é outra coisa. É isso que é bom a gente separar. Porém, eu sempre repito uma história que está contida num dos livros do Roberto Campos, A Moeda e o Tempo, se eu não me engano, né? Em que ele conta a construção do PAEG, do Plano de Ação Econômica do Governo, em que havia uma grande pressão, a inflação estava acelerando para 104%, e veio uma missão do Fundo Monetário pedindo para que ele fizesse um tratamento de choque. Isso é muito, eu diria, interessante, né? E emblemático. Atual. Atual.
E ele disse, não, não vou fazer. Por duas razões. Primeiro, que eu não vou gerar o desemprego que isso vai provocar. E segundo, que eu vou perder o controle sobre o investimento público. Então, a inflação foi caindo, ela, em 67, eu posso estar enganado, mas acho que não. Em 67 ela estava em 25% ao ano, altíssima. Porém, a economia começou a deslanchar e foi o período do milagre econômico, que foi interrompido pela crise do petróleo, né? Aí o Brasil teve uma reação à crise do petróleo que eu acho ao mesmo tempo ousada e imprudente, né? De continuar com o impulso ao desenvolvimento, com toda a articulação que você tinha entre empresa estrangeira, empresa privada nacional e empresa estatal, né? É um arranjo que você pode ver reproduzido hoje na China, né? Então, quando as pessoas falam arranjo institucional, eu fico pensando do que eles estão falando, né? Nós estamos fazendo aquilo que um país em desenvolvimento que pretendia alcançar os níveis de produção de renda per capita, de produtividade dos países mais avançados, teria que fazer, né? Como se a gente for estudar a industrialização americana, né, as pessoas esquecem que ela em boa medida foi marcada pelo relatório das manufaturas do Alexander Hamilton, né, que foi um dos pais da independência, né, morreu cedo num duelo. Mas ele tinha clareza que sem a manufatura os Estados Unidos não iriam chegar onde chegaram, né? E as políticas, digamos, de proteção à indústria nacional É super americana, protecionista, né? Foi o país mais protecionista do mundo, até o final da Segunda Guerra Mundial, né? E isso recrudesceu na crise de 29 com a tarifa Smoot-Hawley, que foi também um desastre para o resto do mundo, né? Que deu origem, na verdade, às ideias mais progressistas em termos... Os Estados Unidos foram muito importantes na definição do pós-guerra, né? Que eles abandonaram, só fazer um parênteses, abandonaram o isolacionismo que se seguiu à Primeira Guerra, não é? Que eles não participaram da organização multilateral que foi criada depois, né? A Liga das Nações, né? Mas aquilo foi de uma generosidade em proveito próprio, é verdade, mas foi de uma generosidade incrível, né? Americana, no sentido de... Claro que eles estavam querendo ampliar... Era uma troca. Era uma troca. Mas tinha uma troca lá... inteligente. Isso, perfeitamente, você falou tudo. Uma troca inteligente, né? Era o próprio interesse agindo no interesse geral. Eles fizeram o Plano Marshall. Fez bem para todo mundo. Fez bem para todo mundo, inclusive para nós que estávamos na nossa trajetória de industrialização. Mas, enfim, voltando ao Brasil, nos anos 80, nós tivemos os aspectos inconvenientes da política econômica do Geisel, né? O aspecto inconveniente, o mais grave foi o endividamento externo, né? Então, nós estávamos na Unicamp e passamos o tempo inteiro dizendo, olha, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Como terminou não dando certo em 79, quando o Paul Volcker, que era... Eu assisti isso in loco. Eu estava na reunião do Fundo Monetário Internacional em Belgrado, né? Estava com... Eu fui lá a conselho da Gazeta Mercantil, né? Estavam lá o Celso Pinto, a Cláudia Safatli e o Pimenta Neves, que era o correspondente nos Estados Unidos, e eu, né? E nós observamos ali aquele momento crucial quando o Volcker volta para os Estados Unidos e sobe a taxa de juros e nos derrubou. Então, a partir daí, você tem uma espécie de dissolução daquela, digamos, da visão dominante de que o Brasil ia avançar, se tornar um país industrializado. A crise da dívida externa... É fato ou é mito que a gente era o país que mais crescia no mundo naquela época? Era o país que mais crescia no mundo. Nós crescemos muito mais que a Coreia
e que a China... Mas naquela época ninguém disparado. crescia com... Era a China Não, daquela época, o e Brasil, nós isso, exatamente, a China daquela época. Nós nos tornamos o país mais industrializado entre os países, digamos, em desenvolvimento. Subdesenvolvidos, que Subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, como você quer. Emergentes agora. Agora emergentes, é. Então, o Brasil, em 1980, exportava mais manufaturas que a Coreia e que a China. Né? O Brasil tinha uma estrutura industrial muito mais avançada. Mas esse foi um momento de ruptura. Né? Aí você me pergunta, nós passamos 12 anos, 13 anos, numa crise monumental de inflação prestes a explodir. Prestes não. Sim, é porque você tinha... Quando veio o Plano Real, quanto era a inflação anual no Brasil? Era um negócio... 80% ao mês. Então, ao Sim. mês. Sim, ao mês. Então, você sabe que há uma curiosidade, eu estava conversando hoje com o Felipe Rezende, é que você teve poucos anos de crescimento negativo. Acho que de 80, se eu não estou dando uma informação errada, de 81 a 83, sim. Mas em 84, rapidamente, depois da segunda maxi desvalorização que o Delfim deu, começou a se recuperar o crescimento. Então, a taxa de crescimento média desse período, né, nós tivemos poucos anos negativos. Né? Depois, lá na frente, o Collor, no plano Collor, você teve outro ano negativo. Mas, quando houve a estabilização de 94, né, ela foi em meados de 94. No governo Itamar, né? No governo Itamar. Né? E às vésperas da eleição, da primeira eleição do Fernando Henrique. Né? Aliás, eu tenho uma história muito curiosa para contar rapidamente. Pode? Claro, deve. É que em 94, o Fernando pediu uma reunião na minha casa para conversar sobre situação política e tal. Ele estava preocupado com a campanha. E era um dia, ele pediu uma reunião com o Quércia, que era... O dono do PMDB. Então, e era candidato do PMDB. É. Falei, mas eu quero ser na sua casa. Falei, tá bom, então fazemos lá. Eu tinha alugado um apartamento embaixo para abrigar minha biblioteca. Não, abrigar minha biblioteca, porque não cabia lá em cima, o apartamento onde eu morava. E aí fizemos a reunião e eles estavam conversando sobre a campanha. Eles eram ex-companheiros do MDB, do velho MDB, né? Uhum. Agora querem tirar o P de novo, vai voltar. É o MDB do meu querido amigo Ulisses Guimarães. Mas eu queria levantar para ir embora porque tinha um jogo Palmeiras e São Paulo ali. Eu falei, eu vou subir, você vai me desculpar. Não, fica aqui, espera, não. Aí eu acabei subindo, o Quércia foi embora, ele ficou assistindo o jogo lá comigo, né? E aí ele me disse, olha, eu vou fazer o plano, assim, já estava em marcha. E eu disse para ele, que ótimo e tal, é isso mesmo. Nós tínhamos reservas, nós acumulamos reservas de 40 bi, sem que você tivesse feito nada, porque você teve uma recessão nos países centrais, no começo dos anos 90. E aqui os ativos estavam muito baratos, o pessoal já veio preparado para a privatização, etc. E foi bem sucedido. O plano foi muito bem concebido, né, na transição, e bem sucedido. Foi super. Né? A inflação... Depois de tantas tentativas... Sim, eu estava no plano cruzado. Brasil, então... Plano cruzado era uma coisa amarrada com arame. Eu sempre dizia isso, porque você não tinha as condições externas para estabilizar. Como é que você estabilizou a inflação? Você ancorou a moeda no dólar. Certo? Em geral, as pessoas tendem a achar que o plano foi ao RV. Não, a RV foi importante para sincronizar os aumentos de preço. Mas você ancorou no dólar. Você fez o que toda estabilização... Depois de uma inflação muito alta, ou hiperinflação, assim foi na Alemanha em 23. Mas, só para explicar para você, o que quer dizer isso, ancorar no dólar? É o seguinte...
Quer dizer... Você fez uma conversibilidade, no caso do Brasil, limitada, no caso da Argentina, conversibilidade total. Foi total. Total. Você usava dólar, inclusive, na Argentina. Isso. Não é isso? Não, você pagava com dólar. Eu fui comprar um livro na livraria Ateneu, em Buenos Aires, né? E dei uma nota de peso. Eles não aceitavam, né? Não, falou assim, nós aceitamos dólar. E o Cavalo dizia que o dólar era igual ao peso. Falei, acho que não, mas tudo bem. Ancorar, no final das contas, é criar uma relação estável entre o dólar e a moeda do país. É o que eu falei, Fernanda, o risco que isso tem é de você valorizar a sua moeda para garantir a estabilidade, né? Aí tem o seguinte, eu sempre fui bastante favorável e ao mesmo tempo crítico da forma como a estabilização se deu. Por quê? Não foi só por conta das fragilidades do plano de você ancorar e ter que valorizar o câmbio para impedir que ocorresse qualquer conturbação que levasse a um salto da inflação. Então o real ficou irreal, é isso, ficou com... Se você quiser... Um valor... Isso, ficou, na verdade, com um valor inconveniente e que foi o início do processo de perda de competitividade da indústria brasileira, exatamente no momento em que a China estava, né, numa caminhada avassaladora. Que a gente tem que respeitar as condições históricas e concretas de cada país, né? A China sai, isso é desde os anos 80, sai da economia de comando, que é altamente ineficiente, né? As pessoas confundem a economia de comando com toda e qualquer participação do Estado da economia, né? Isso se agravou depois do fim da União Soviética, etc. Então você criou esse maniqueísmo, não pode, etc. Aqui no Brasil também, né? Logo no início dos anos 90, o que as pessoas abraçaram? Abraçaram aqueles princípios do consenso de Washington, né? O Estado é ruim. O Estado é ruim. Né? Como disse o Reagan lá, né? O Estado não é a solução, é o problema. E não existe nenhuma economia moderna que possa prescindir da coordenação do Estado. Os chineses estão mostrando isso, né? Sem que isso signifique você impedir o avanço do setor privado. Aliás, as duas coisas na China estão coladíssimas, como estavam no Brasil. Você sabe que eles vieram ao Brasil... Mas você deu dois exemplos de ditadura, não é? O Brasil daquela época, a China dessa época... O Juscelino, não. Coreia, que também... Sim, a Coreia era, né? O Park Chung-hee. Então, assim, qual que é a correlação? Se quiser, eu né? posso dar... Não é a mesma coisa, eu posso dar a Alemanha do Bismarck, por exemplo. Não é a mesma coisa. Não é. Mas você entende, assim, você olha assim, parece que é mais fácil quando é uma ditadura, o que é meio estranho. Sim. Não é isso? É meio estranho, mas você tem um ponto que, na verdade, isso facilita certo tipo de construção, né? Mas veja que no caso do Brasil, isso começou a ser feito lá atrás, né? Eu estou pegando pós-guerra, né? No pós-guerra você teve vários episódios de desenvolvimento econômico muito rápido, com participação do Estado e com ampliação das liberdades, né? É claro que eu vou dar um exemplo que os exemplos que eu vou dar não se aplicam. Você é muito mais jovem que eu, né? Então você... Sim. Sou mais jovem. Bem, então você não muito. Você não se lembra do pós-guerra com os milagres. Você tinha um milagre japonês, um milagre italiano, um milagre alemão, né? Todos com modelos... Mas tudo feito com a grana americana, não é isso? Sim, é verdade, mas o problema é a definição da forma como você articulou as economias nacionais. Não necessariamente autoritárias, é isso? Nada autoritárias, quer dizer, a construção do estado do bem-estar, da economia e dos benefícios sociais, que o pessoal hoje diz que são meias entradas, não, são entradas na vida social, né? Meias, não sei se são meias, mas isso tudo foi construído por quem? Quem eram as lideranças visíveis
e efetivas eram Adenauer, De Gaulle e De Gasperi na Itália. São conservadores, né? Os partidos socialistas e comunistas, eles apoiaram as reformas do Estado do Bem-Estar. E eu tenho uma lembrança de uma notícia que eu li às vezes, naquele tempo tinha que vir de navio, né? Os jornais italianos, do então secretário-geral do Partido Comunista, brandindo a Constituição italiana, falando nós temos que observar o livrinho. Então aquilo foi um banho democrático e ao mesmo tempo de construção no Estado do Bem-Estar. O que contradiz a tua hipótese de que... Não é uma hipótese, é que os exemplos estavam assim, eu não tenho essa hipótese, pelo contrário. Não. Mas eu sei que os exemplos estavam dando assim, funciona quando tem ditadura, o que não é verdade. Não é verdade. É que é mais difícil quando você tem que lidar com muitas forças. Sem dúvida. Não é isso? Que é o caso mesmo do Brasil democrático. Perfeitamente. Tá você tem que lidar com essa realidade. São os interesses diversos, os interesses opostos, diversos, contrapostos, etc., que se digladiam na arena democrática. Isso. Por isso que a democracia é importante para o Brasil, para a gente aprender esse exercício, né? Às vezes eu olho as postulações dos economistas, e isso está muito frequente hoje, né? E você tem vários exemplos, eu não vou citar os textos em que eles se manifestam, inclusive essa história da minha entrada, é que você quer sobreimpor, você quer impor a esse conflito uma racionalidade geral, uma espécie de vontade geral russoniana, que não existe. Você só constrói isso no exercício democrático. Não é autêntico, né? Não é. É uma imposição. É uma imposição, é uma visão falsa da sociedade. É como se você não tivesse hierarquias, não tivesse diferenças de poder. Né? Você tem diferenças de poder, né? Claríssimas. Aliás, não sei se eu te contei que o atual presidente, ele foi meu contemporâneo na Faculdade de Direito. Eu te contei, né? E no último jantar que ele compareceu do meu grupo lá na faculdade, que nós nos reunimos sempre, surgiu uma discussão, aliás, sobre a China. O fim da União Soviética. Isso foi em 2007, eu acho. E eu chutei lá uma coisa, falei, Michel, a democracia é o regime dos fracos, né? Aí ele falou, é o regime dos fracos, que só a democracia permite que os fracos expressem a sua voz, tenham voz, ainda que, digamos, às vezes a transmissão desses anseios, dessas vozes não é tão perfeita, mas permite pelo menos formalmente, alguma coisa. Né? Ele concordou. Não sei por que ele está fazendo isso, mas ele mudou de ideia. Mudou de ideia. Mas enfim, o que eu digo para você é o seguinte, aqui, seguindo na minha visão, né, do que aconteceu, esse regime de valorização cambial para garantir, valorização do câmbio para garantir a estabilidade da inflação, ele foi atravessado por 3 crises. Então a gente precisa explicar isso com justiça, né? E por que ele terminou do jeito que terminou em 99, com a desvalorização, você se lembra bem. Logo após a eleição, né? Logo após a eleição, sim, sem dúvida. Então ele foi atrasado por 3 crises. A crise mexicana de final de 94, começo de 95, a crise asiática e a crise daquele fundo americano LCTM que bateu na Rússia também. Né? Então, né, se você, durante essas 3 crises, para você segurar a ancoragem, você teve que subir a taxa de juros aos píncaros. Quanto que era? Subiu a nominal, né? 45, 46. A taxa média Selic média, desse período, né, até 99, foi real, descontada a inflação. Descontada a inflação. Foi de 22%. Que é uma loucura. Uma loucura. Juro real de 22%.
não existe mais hoje. Não, né? Em imagina. lugar nenhum do mundo. Não. Hoje, né? então... Na época, acho que também já não existia, né? O Brasil não era existia. O o maior pagador de juros do sim, mundo, sem né? dúvida. E eu me lembro bem que num jantar, eu não me lembro na casa de quem, estava lá o Dr. Mindlin, acho que 96, 97. E ele me disse, eu vou vender a Metal Leve, porque eu não aguento mais a perda de condições para trabalhar. Para você ter uma ideia, eu nunca vou esquecer, minha mãe morreu no passado, mas minha mãe era assim, muito gentil com os filhos, e ela falou, meu filho, venha almoçar na minha casa que eu tenho uma berinjela italiana. Aí eu cheguei lá, ela falou, olha, a berinjela é italiana. Eu falei, aí mãe, aí não dá. Berinjela a gente faz aqui. Agora importar a berinjela da Itália. Você não se lembra, você deve ter frequentado supermercado que tinha alface francesa. Lembra disso? Não lembra? Não lembro disso. Nossa, é alface francesa. No Santa Luzia, você entrava lá, estava cheio de alface francesa, toda embaladinha. Eu falei, aí a coisa não vai bem, né? Fui viajar com meus filhos, fui levá-los porque eles queriam ir à Disney. Eu falei, olha, Orlando eu não vou. Vocês desculpem, esse lugar não compareço. Aí eles falaram, pai, queremos ir para Disney. Eu falei, então vocês vão para Euro Disney. Certo? Perto de Paris. Que é um lugar que eu considero, para mim, mais atraente. Vai ver que é um preconceito, mas... Você acha que é preconceito? Não. Mas enfim. Aí estava no aeroporto, tinha uma senhora, um casal jovem e tal, ela grávida, viu? E eu comecei a conversar com ela, meus filhos começaram a brincar com ela começou a brincar com meus filhos. E eu perguntei, para onde a senhora vai? Ela falou, eu vou a Miami, vou comprar um enxoval do meu filho. Aí eu falei, mas aí a coisa está ruim, né? Porque você vê que você colocou um peso em cima da indústria brasileira que fica mais barato você comprar roupa em Miami. Né? Mas acho que até hoje é assim, né? Eu sei disso. Então, porque nós não perdemos o vício da valorização do real, porque valorizar é bom. Né? É o chamado populismo cambial. Você valoriza, você mata a sua indústria, tira o emprego mais qualificado das pessoas, mas uma parte da sociedade, como eu era, por exemplo, podia ir para Paris, ou né, outros com... Mas é uma parte mínima, não? Sim, uma parte mínima. Mas poderosa, é isso? Porque isso pesa na definição da política econômica. Né? Então, entrando no período Lula, eu estava dizendo que teve 3 crises e tal, e a desvalorização ocorreu em 99. Em janeiro de 99, você se lembra disso, dia 13 de janeiro, se a minha memória não falha, né? E eu me lembro muito bem do Chico Lopes, que foi o meu companheiro no Plano Cruzado. O Chico Lopes era presidente do Banco Central, tinha acabado de assumir no lugar do Gustavo Franco. E o Chico Lopes falou na banda diagonal endógena. Você lembra disso? Lembro. Lembra? E eu estava num aras de um amigo meu, palmeirense, o Gilberto Fagundes, e tocou o telefone, era o João Manuel. Falou, o que esse cara está fazendo? A última diagonal que deu errado foi a do Flávio Costa, em 1950. Eu falei, olha, vai desvalorizar essa coisa de bom. Enfim. Aí foi aquele período, foi logo depois da eleição, como você falou, eleição de 98. Foi logo Foi logo em seguida. Né? E aí o Brasil passou um período de incerteza, você teve o apagão. Né? Então teve essa desvalorização, não é isso? Teve desvalorização, a inflação... Foi uma maxi desvalorização. Foi uma maxi desvalorização. Né? A inflação voltou. A inflação voltou. E teve o apagão, que é problema energético. Né? Aí no segundo governo Fernando Henrique, né? Isso. Foi o segundo que determinou, em boa medida, acho que a derrota dele também. Quando o Lula assumiu, a situação era de muita inquietação e muita incerteza. Eu não sei se você lembra. Lembra? As pessoas iam embora do país. Os empresários falaram que iam embora do país se o Lula assumisse, não é isso? Nosso presidente do Maramato. Fiesp, o Maramato. Isso. Meu amigo. Então.
Mário Matos, ele disse essa coisa. E o Lula foi muito prudente e tal, fez a carta aos brasileiros, né, disse que ia manter a política mais conservadora, monetária e fiscal. E quem assumiu foi o Palocci, né? Muito bem. Há uma ideia de que foi a política bem prudente também, mas do Lula que permitiu o crescimento dos anos posteriores. Porque aí, no período Fernando Henrique, a economia, como eu disse, cresceu em torno de 2 e poucos por cento, 2,3 para ser mais preciso. E no período Lula, a economia fez uma corcova de crescimento, teve um crescimento muito rápido, né? Então, tem gente que diz que só aconteceu isso porque o Fernando Henrique fez o que fez. Não, só aconteceu isso. Né, Sim. existe essa história. Falando, não, foi bem no Lula porque foi feito. Claro que a estabilização Sim, sem dúvida. Do Itamar, né, vamos chamar assim, feita. O Fernando Henrique era o ministro da Fazenda, né, mas a estabilização feita no governo Itamar realmente ajudou, primeiro, a eleger o Fernando Henrique. Sem dúvida. Né, e ajudou a dar um fôlego para o país que não aguentava mais. Sim, né? A inflação de 80% mais, ao mês então, é uma coisa loucura. Mas né? Exatamente, mas você precisa olhar, com perdão de uma palavra que eu detesto, o contexto geral global. O mundo estava entrando num período de grande moderação. Ou seja, em todos os países a inflação caiu. Todos. Né? É chamada grande moderação. Pois é, that's the question. Em geral, os economistas mais acadêmicos dizem que foi por causa da adoção do regime de metas. Nós adotamos o regime de metas com Armínio Fraga. Metas de inflação. Meta de inflação. Que é, na verdade, a chamada regra de Taylor, que você tem que usar a taxa de juros, né, como instrumento de coordenação de expectativas, olhando sempre para frente, para, na verdade, fazer com que os agentes ganhem confiança e tenham... Alguma segurança no médio prazo. Mas o que acontece, há um economista do Bank of International Settlements, Banco de Compensações Internacionais, que foi um banco criado lá na década de 30, né? E que virou uma instituição de pesquisa e de coordenação muito mais do que de operação, né? E esse economista escreveu um artigo que saiu republicado agora sobre as condições internacionais da queda de inflação. Ele se refere ao fato de que na verdade, o mundo evoluiu para uma relação entre países, né? Com a constituição das cadeias produtivas globais, mas muito mais pelo fato de que a manufatura se desenvolveu com grande velocidade na China, com criação de capacidade sempre na frente, né? E você teve, o que você observou foi uma queda importante do preço dos manufaturados, muito importante. Eu sempre dou um exemplo. Pelo volume de produção, sim, pela por causa diversidade. Da escala, diversidade, né? E foi uma coisa impressionante. Ele faz um estudo econométrico mostrando que o peso da China, ou das cadeias globais, quem quiser, foi muito importante para isso e que foi muito importante, inclusive, diante do choque de commodities. O choque de commodities ocorreu por causa até da presença da China, né? Mas ao mesmo tempo que ela dava um choque de preços que nos beneficiou, ela ao mesmo tempo também produzia manufaturas muito baratas e tinha muita importância na relação com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos fizeram um déficit que chegou no período antes da crise a 8% do PIB, né? Mandando bala, com crédito explodindo e impulsionando todas as economias do mundo, que não foi só a China, né? Foi um ciclo de consumo impressionantemente vigoroso, né? Esse desse período que eu chamo do modelo sino-americano, que você não entende um sem o outro. Né? E os economistas têm hábito de cuidar de entidades e não de relações. A gente tem que olhar relações. E o Brasil entrou nessas relações como grande produtor de commodities
E o Lula se beneficiou disso. Então, é claro que, digamos, a política econômica deve ter tido algum impacto, mas muito menor do que aquele que se imagina, né? Você teve, não foi só um ciclo de commodities, você teve um ciclo de consumo aqui pela elevação Bolsa Família, e queda da inflação, salário, melhorou o poder, a inflação, o salário mínimo, salário um mínimo, ganho real, e também o crédito consignado, né? E esse conjunto fez com que a economia crescesse bem acima da média dos períodos anteriores. Tem né? gente que critica isso, que fala, fazer o Brasil crescer pelo consumo é um erro. Sim, mas não é verdade isso. Isso é parcialmente verdade. O consumo, quer dizer, é um encadeamento. O consumo cresceu, mas o investimento cresceu. Você olha os dados, você vai ver que o investimento cresceu muito. Às vezes tem gente que diz assim, o investimento cresceu muito, e aí provocou má alocação de recursos. Isso é um absurdo. Né? O investimento cresceu naqueles setores que estavam, na verdade, sinalizando que valia a pena você investir. Então, foi uma conjuntura favorável. O que, na verdade, prosseguiu como um pecado dessa articulação. Você ter provocado, até ajudado pela entrada de capitais que veio junto com a prosperidade, sempre vem assim, é sempre procíclico. Quando a coisa está indo bem, todo mundo vem para cá. Então isso ajudou a manter o câmbio valorizado. Né? E a reação à crise de 2008 e 2009 foi muito positiva. A economia cresceu 7,4% em 2010 e depois começou a desacelerar, até porque todos esses elementos começaram a fraquejar. Você teve uma reversão Mas não houve cíclica. uma barbeiragem? Tem gente que fala, não, teve uma barbeiragem. Sim, mas não... É, Sim, isso... Nós só estamos passando esse problema não, agora a barbeiragem não porque ocorreu houve aí. um excesso. Não, aí é o negócio de você engordou demais, você tem que emagrecer. É a mesma lógica, certo? Não, isso não tem... É uma analogia que não tem cabimento com a economia. Com a economia. É. Você teve um ciclo, realmente. Agora, a reação ao ciclo foi inadequada, na minha opinião. Né? Você tinha que ter feito uma... Quer dizer, o ciclo quer dizer, deu em 2008... Quanto é que era a inflação? A gente estava no Lula ainda, certo? 2008, Lula. Depois de 2010 né? Já era... Foi a eleição da Dilma. Isso, a primeira. Primeiro. Então, em 2008 estava Lula fez lá... Não fez uma política anticíclica. Que segurou, porque o né? PIB caiu 0,06, se eu não me engano, em 2009. Teve uma queda do PIB. Por conta de um contágio, porque o Brasil não tinha nada a ver com aquilo. O Brasil levou um choque negativo de demanda e de expectativas. Porque eu me lembro, eu fui na Fiesp conversar com os empresários, fazer uma palestra lá, e obviamente aquilo era uma retração que ocorre por uma questão de defesa. Emocional. Assim. Isso, exatamente. Mas aí, a partir de 2011, a economia começou a sofrer um efeito de algumas dificuldades, como, por exemplo, a dificuldade de você rearticular o processo de concessões. Né? Demorou, houve impropriedades ali, como, por exemplo, a tentativa de tabelar o lucro. Tabelar a taxa interna de retorno das empresas, ou seja, aí você começa com uma série de impropriedades. Né? Suficientes para colocar a gente Não, a economia na situação que a gente está? Deixa eu só dar o meu ponto de vista. Isso, claro, que nós estamos aqui para isso. Não, querido, tudo bem. Não, mas é que a economia foi desacelerando. Né? Nós chegamos em 2014, ano da eleição, com um crescimento de 0,5%. 0,5% e nada é a mesma coisa. E uma inflação de 6,4%, ainda dentro da meta, né? Que era 4,5%, 2 para cima, 2 para baixo. Perto do teto da meta. E um déficit primário. Nós tivemos superávit primário todos os anos. Né? Todos. A dívida pública bruta
estava em torno de 54%, 55% do PIB. O déficit primário era de 0,6%. Aí é que eu acho que é o que, na verdade, divide a opinião de um lado e de outro, né? Houve, logo depois da eleição, a ideia de que era preciso fazer o ajuste fiscal. Eu sempre comparo isso, eu acho que eu já te contei, né? Com o pugilista que vem meio grogue do primeiro round, né? Economia caindo, se desacelerando, com alguns defeitos, a falta de tempestividade no reajuste dos preços da gasolina, a questão da energia elétrica, tudo isso. Mas o pugilista veio meio grogue, sentou-se no corner. Quem já viu luta de boxe sabe que quando senta no corner, abana, e o treinador deu um murro na cabeça dele, do pugilista. E o pugilista, então, dos 0,6, você levou o déficit primário a quase 3, porque a economia começou a desacelerar. Você deu choque. Por causa do choque lá do Levy. Isso, o choque de tarifas que ele deu. Simultaneamente, a taxa de juros vinha subindo desde 2013 para de 7,25 para 14,25, né? E a corte no investimento público, o investimento público caiu 21%. Deixa eu só assim, existia essa questão assim, a dívida pública está descontrolada, que eu vou te dizer, como as pessoas colocavam, está indo para um patamar que em alguns anos a gente vai quebrar, então precisa fazer alguma coisa. Esse era o clima, tá certo? É o que diziam, porque ela não estava descontrolada, ela estava em 54% do PIB. Mas diziam que ia ser uma coisa, sim, uma escala absurda a continuar daquele jeito. Essa era a justificativa. A continuar assim, em pouquíssimos anos, nós vamos ter uma dívida muito maior que o PIB e nós não temos como fazer isso. Um país como o Brasil, os Estados Unidos pode dever, né? Os Estados Unidos, a dívida hoje está em 110 do PIB. Então, o Japão, o Brasil não pode, tá certo? Isso é um consenso, né? Nós não podemos dever mais, mas assim, e as pessoas vão andando, nós vamos quebrar. Né, o país vai quebrar, como já tinha quebrado outras vezes, tá certo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Tô dizendo, não estou defendendo, né? Estou dizendo qual era o ambiente para falar assim, precisa ser feito alguma coisa. Sim. Não é? É verdade. Houve um clamor e um pânico generalizado, inclusive promovido pela opinião dominante nos mercados financeiros e pela opinião transmitida pela mídia, né? Se ligava, como eu ligo frequentemente, a Globo News, né? E estava aquele desespero, né? Que a dívida estava num nível bruta, estava num nível bastante razoável, né? O que você fez em relação à dívida, né? O choque de juros, ainda que tenha gente que faça a conta dizendo que não foi assim, mas foi, choque de juros bate direto no estoque da dívida. A reação de um estoque é imediata. Certo? Você quer dizer o quê? Aumenta os juros, aumenta a dívida imediatamente. Sem dúvida. Claro. Certo? Você impulsiona para uma trajetória de desequilíbrio. Em seguida, você dá um choque negativo na economia que cai 8%. Corta o investimento, é isso? Corta o investimento, a economia cai 8%. Então, a relação dívida-PIB, você subiu a taxa de juros. A taxa de juros é a razão pela qual uma dívida cresce, né? E você ainda diminui o PIB, então a relação entre o PIB e a taxa e a dívida aumenta. Claro. Né? Se diminui o PIB, se você deflacionar corretamente ou trabalhar com os valores nominais o tempo inteiro, né, com uma proporção bem calculada, com uma boa aritmética, você sabe que a relação dívida-PIB aumenta. Né? Então ela está se aproximando agora,
está ultrapassando os 70%, se aproximando dos 80%, porque aí o movimento que está ocorrendo hoje continua ocorrendo nessa direção. A despeito da redução da taxa de juros, ainda a velocidade de crescimento da economia não é suficiente para compensar a queda do PIB. A queda do PIB, né? Ainda que você tenha uma queda da taxa de juros nominal, né? Mas a taxa de juros continua, né? A dívida está crescendo. Diante dessa taxa de juros, é uma velocidade maior, né? Do que o PIB está se recuperando. Não está crescendo, está lá embaixo, né? Se debatendo lá embaixo. Então, é isso que, na minha opinião, deu origem a esse momento de descrença, de incerteza. Então, por alguma razão, então, se criou esse pânico, tá certo? Mas ele tinha algum sentido ou não? Tinha um sentido. Qual era o sentido? Na minha opinião. Claro. O sentido era extra-econômico. Quer dizer, o sentido era mostrar que os governos anteriores tinham sido responsáveis por uma calamidade, certo? Então, que o governo Dilma, o primeiro Dilma e os dois do Lula. Lula tinham sido uma calamidade. Então, a partir dessa visão, hoje em dia você tem uma literatura assim muito rica, que diz respeito ao caráter performático da linguagem econômica. Por exemplo, desastre, a dívida pública vai explodir. Não estava explodindo, estava lá em 54%. Estou usando os dados do período, né? E precisamos fazer um corte de gastos, austeridade. Isso tem um poder mágico. Porque quem é que pode ser contra a austeridade? Você é a favor do desperdício? Não, ninguém é. Ninguém né? é. Claro. Então, só que o que vale para a sua vida pessoal não vale para o conjunto da economia. Que eu estava discutindo com o Felipe hoje. Como é possível que os economistas não se deem conta que a estrutura dessa economia capitalista de mercado é uma estrutura também de balanços interrelacionados. O que quer dizer? A dívida de um é o ativo de outro, o gasto de um é a receita de outro. Certo? Então, é uma estrutura... Então, o meu gasto é a receita de quem eu comprei. Tá Isso. Certo? E a sua receita é o gasto de alguém. É o gasto de alguém. Alguém está gastando para eu poder ganhar alguma coisa. E essas relações se dão no nível macro entre governo, famílias, setor externo, né? Empresas. Quer dizer, nessa economia, né, que o Keynes falou assim, tem uma hierarquia. Tem aqueles que têm controle. Ele diz, nos trabalhos preparatórios da teoria geral, tem controle sobre os meios de produção, sobre o crédito e sobre o dinheiro. E tem outros que vendem a sua capacidade de trabalho para poder receber. Então, a renda dos trabalhadores é derivada. A renda dos capitalistas tem um economista polonês que é conhecido como também um êmulo do Keynes, chamado Michel Kalecki, que ele diz o seguinte: os capitalistas ganham o que gastam e os trabalhadores gastam o que ganham. É uma frase emblemática, sugestiva, né, que mostra quais são as inter-relações que se dão dentro dessa economia. Então, como é que essa economia cresce dentro dos limites colocados pela sua capacidade produtiva, pelo treinamento dos seus trabalhadores, pela disponibilidade de mão de obra? É que você só tira dela o que você põe. Se você começar a tirar mais do que você põe, a economia entra em recessão. Né? Então, há que haver um equilíbrio entre os empresários, o governo, as famílias, né? Os salários, né? Os salários. Então, essa é uma economia de um circuito de renda. É um circuito que roda assim, né? Em geral, roda em espiral para cima. Ou se você retirar, então o que você quer? Se você retirar mais do que você põe... Se o governo parar de investir, se as empresas param. Espremem os salários... Isso, é isso, tá falando. Perfeitamente. As pessoas não gastam, então as empresas ganham menos, aí demitem mais. Isso. É isso. É isso. Nós estamos assistindo isso aqui agora. Estamos assistindo
ao vivo e a cores, não é isso que diziam antigamente? Assista é. aqui ao vivo e a cores. Nós estamos assistindo ao vivo e a cores, né? E continua a controvérsia. Então você ouve... O papo ainda é herança maldita É. da época do Lula. Como o Lula também falava que tinha herança maldita da época do Fernando Henrique. Então, isso é uma coisa perigosíssima, porque você perde a capacidade de análise. Porque a gente só tem herança maldita. Se a gente olhar desse período, então, o Lula e a Dilma diziam herdar uma herança maldita do Fernando Henrique. Agora se diz herdar uma herança maldita da Dilma e do Lula. Isso é uma forma simplificadora de você analisar as coisas, que impede, e na verdade isso pesa muito hoje em dia, porque isso bloqueou a capacidade de alguns grupos, eu estou falando sobretudo dos que militam na minha profissão, de aceitar qualquer observação que não concorde com o que eles preconizavam lá atrás. Né? Eles não aceitam. Eu, por exemplo, aceito que foram vários os erros cometidos pela dupla Dilma-Lula. Até mencionei alguns. Né? Eu até dizia, olha, não é que o que eu disse, isso é ridículo, falar não porque eu disse, porque eu falei. Não, porque no debate, naquele momento, olhar o que as pessoas disseram naquele momento, tem lá divergências a respeito de como se devia tratar uma situação dessas. Né? A minha opinião é que, a partir de 2014, quando deu aquele resultado, você tinha que ser muito pragmático e muito prudente, para não produzir o que você produziu. Você tinha que ser muito cuidadoso. Uma profecia que se autorrealizou, tá certo? Isso, que você disse que estava tudo um desastre. Aí você puxa o freio de mão e aí tudo vira um desastre. Aí o carro que vinha numa velocidade moderada capotou mesmo vindo numa velocidade moderada. Então essa é a minha explicação. Né? E não adianta você pegar explicações que servem para o nível das famílias, micro, ou de uma empresa individualmente, etc., para explicar as coisas. Aí vem tudo, não, porque houve muito benefício para determinados segmentos sociais, né? A coisa não é assim. Né? Você tinha que rediscutir uma porção de coisas, menos dar um choque desse tamanho que você deu. Isso foi a coisa mais imprópria, e aí fica complicado, porque há uma resistência muito grande, uma resistência inclusive profissional. Não, eu não posso admitir que foi errado, porque eu vou, e além disso, há interesses concretos, né, que se manifestaram dessa maneira, porque os interesses nem sempre se manifestam, né? Voltando à história das consequências dos nossos atos, os interesses nem sempre se manifestam de uma maneira em que eles possam controlar aquilo que eles falaram. Então, você pergunta, mas tem muito empresário que foi a favor e está com a empresa enroscada. Sim, a transição do interesse para a percepção dos seus resultados não é imediata. O sujeito resiste. Aliás, há um filósofo, historiador, sociólogo, chamado Norbert Elias, que escreveu um livro formidável chamado Processo Civilizador. E ele tem um outro livro em que ele explica como a resiliência da sociedade e dos homens a ceder quando eles estão errados é muito grande. Muito grande. E isso faz parte do jogo social. Né? Então é muito difícil. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não querem abandonar suas crenças. Não, até porque está acontecendo o que se falou que ia acontecer, ou seja, não sei se você entende o que eu estou falando. Sim, entendo, isso mesmo. Deu a capotada lá, então, tentando usar o papo que a gente está falando, foi a reação no segundo governo Lula, no começo do segundo governo Lula, a reação, a Dilma, de ter dado aquela puxada do freio de mão, com o carro ainda não necessariamente pronto para bater, gerou então essa capotada e etc. E que veio, sim, ou seja, realimentou a ideia. Ih, tá vendo? Então precisa
cortar mais. Então precisa Isso. cortar mais. Aí baixou mais. É isso, né, que você está falando? Exatamente. Que foi indo. E, portanto, ela vai se autofazendo. Sim. Vai se autorrealizando, porque, ó, tá vendo? Eu falei que a dívida ia aumentar? Tá aumentando. Eu falei, é isso? É isso mesmo. E aí? O pior, então está acontecendo. Está acontecendo. Tá certo? Então, aconteceu o que se falou que ia acontecer. Como está acontecendo? Só que foi provocado, segundo o teu Sim. olhar, foi provocado Sim. isso. Provocado por uma visão Errônea. Uma visão, na verdade, com um enorme viés, não gosto da palavra, mas um enorme viés negativo. Por exemplo, um dos pontos, a inflação vai explodir. A inflação estava em 6,4. Ela passou de uma média de 5,6, 5,7 para 6,4. Mas chegou em 10, não é isso? Não, chegou depois do choque de tarifa. É. Aí cedeu o choque de tarifas. Aí os preços administrados subiram em 2015 18 e pouco por cento. E a inflação do IPCA 10%. Claro, você teve os efeitos. Só para entender, as tarifas deveriam ter subido antes, é isso? Sim, devia ter subido ao longo Foi um erro segurar a tarifa Foi para um tentar erro. segurar a Foi inflação. um erro. Foi um erro. Foi um erro. Porque uma hora ia ter que fazer Sim. E aí de uma cacetada só e é pior. Eles quiseram consertar um erro com outro erro. Com 2 erros. Aí é a coisa do fanatismo do apocalipse, que é o que passava pela cabeça dessa gente. É o fanatismo do apocalipse. Que é? Né? Então, eles, na verdade, proclamaram o apocalipse o tempo inteiro e produziram o apocalipse. Né? E agora é muito difícil você dizer, não, desculpa, não, fazer como Keynes fez uma vez, que numa conferência alguém perguntou para ele, mas o senhor disse uma coisa muito diferente o ano passado. Ele falou, pois é, mas eu mudei de ideia. Né? Quer dizer, o sujeito tinha uma liberdade de espírito E uma que honestidade. que não é comum. Né? Então, no teu olhar, existiam fragilidades, né? Sem Então, dúvida. que por erros ou visões equivocadas no governo Dilma, é isso? Isso. No primeiro governo Dilma. Na hora de tentar consertar isso, foi feito de um jeito atabalhoado, ou desastrado, ou radical para uma situação que não era radical? Vê se eu estou resumindo bem. Muito bem. Você está resumindo muito bem, perfeitamente. Vou lembrar do Roberto Campos, o exemplo que eu dei no começo. Não vou fazer isso. Choque não, porque eu quero manter o controle sobre a minha economia. Roberto de Oliveira Campos, outro seminarista, sabia? Aí, a partir daí entrou num descontrole, é isso? Então, no teu olhar. Ou seja, foi provocado, o carro capotou, aí daí para diante aí já não dá mais para voltar para o gradualismo, não é isso? Nesse sentido, aí já está indo. E aí se aplica mais o mesmo remédio, ou seja, corta mais. É isso? É isso mesmo. E aí foi indo, não, indo, você indo, fez um resumo formidável do que eu tô E as dizendo. pessoas acham assim que tem um fim do túnel, é isso? E está acontecendo isso? Não, você está lá embaixo, né? Existe o final? Existe o final do poço? Em geral, essas depressões, porque o Brasil teve uma depressão, não foi uma recessão. E qual que é a diferença? A depressão para as pessoas tudo ruim, né? Sim, tudo ruim. A depressão é quando, na verdade, você tem um choque, uma queda do PIB desse tamanho. Isso é uma depressão. 7%, é isso? 7,5%, 8%. Né? E você produz esse desemprego. A taxa de desemprego na Dilma estava em 4,7%, desemprego. Está hoje em 14%. 14%. Certo? Você produziu os efeitos de uma depressão. Eu comparo um pouco, se você me permite, toda vez que eu vejo isso, eu começo a me lembrar do fim da República de Weimar. Depois de 29, a Alemanha entrou numa depressão. E o chanceler do partido do centro, chamado Brüning, que era o Partido Católico, Brüning, ele resolveu fazer uma política de austeridade para recuperar a confiança do mercado. A mesma linguagem, não muda nada. Vamos recuperar a confiança do mercado, austeridade.
Como, na verdade, a confiança não se restaurou, porque a depressão foi muito forte com as empresas que tinham tomado dívida em dólares depois da estabilização da inflação, muito parecido, 23, só que foi o mais curto período, né? 23 terminou a hiperinflação alemã, final de 23, começo de 24. Aí você teve uma depressão com uma taxa de desemprego cavalar, né? Taxa de desemprego de 1/3 da população economicamente ativa, uma brutalidade. As pessoas comiam cachorro, matavam o cachorro para comer. Esse foi o caldo de cultura da subida do Hitler, né? Então, essas tentativas, em geral, elas dão resultados autoritários, péssimos, né? Então, o Hitler, os liberais ficam assustados. Outro dia eu ouvi uma discussão, o sujeito dizendo que o nazismo era de esquerda porque houve intervenção do Estado. Não houve intervenção do Estado. O que houve foi uma apropriação do Estado pelos grandes conglomerados alemães que resolveram operar a economia em nome da prosperidade. E realmente eles se apropriaram do Estado, fizeram uma política de intervenção realmente muito dura, né, nos mercados, que o mercado já não servia mais para eles, não dava sinal nenhum, né, e recuperaram a economia em 3 anos, com autobans, outros investimentos em infraestrutura, criaram uma empresa chamada MEFO, que na verdade era uma empresa semipública, porque era uma empresa que congregava todas as empresas que estavam, Siemens, Krupp e outras, né, que tinham interesse na recuperação, e assim eles operaram a economia. Fizeram uma holding, é isso? Isso. Parte do governo, parte privada. Isso. E isso, que operava o país inteiro, é isso? Operava e emitia os MEFOBILs, porque havia uma resistência à emissão de dívida das pública. Empresas, Não, a pública. Sim. Então, o MEFOBILs, o mercado absorveu parte, outra parte o Reichsbank descontava. Então, isso financiou a recuperação da economia alemã. Era uma pessoa muito qualificada que fez isso. Era um Hjalmar Schacht, um gênio, né? Claro que naquelas circunstâncias. Mas isso que me deixa preocupado, que às vezes você fica temeroso de que se tenha tentativa de fazer uma coisa assim, né? Agora? Porque essas situações, o Mário Draghi, outro dia, o presidente do Banco Central Europeu, né? Ele dando uma palestra em Jackson Hole, ele disse que é preciso tomar cuidado com essas visões extremadas de que o mercado se regula a si mesmo. Aí ele citou um autor que é um autor considerado assim profético, chamado Cal Polanyi, que escreveu um livro chamado A Grande Transformação. E ele mostra, falando, a reação das sociedades ao colapso dos mecanismos de operação do mercado gera essas coisas, essas soluções. Ele falou, é uma reação da sociedade contra os atropelos do mercado desregulado. Existe agora ainda nos Estados Unidos e tal, estão reclamando que precisa desregular, e a Yellen está falando, não. Isso. Vamos deixar assim, que tá, né? Então, não é isso? Então, é impressionante que a Yellen citou o Bagehot, né? O Walter Bagehot, que é o fundador da Economist, da revista. E era um observador dos mercados financeiros, e ele que criou essa ideia do Banco da Inglaterra como operador de última instância para impedir as crises financeiras. E eu fico assim muito impressionado com a qualidade da Yellen e do Draghi, né? Eu até brinquei ontem, depois do jogo, com o meu amigo São Paulino, depois do jogo Palmeiras e São Paulo, eu brinquei com ele falou, você viu o que o Draghi falou? Foi claro, o Draghi foi educado num país que teve renascimento, né? Então ele sabe quem é o Cal Polanyi.
Mas o que você está dizendo agora é, no jeito que a gente está indo, você teme algum tipo de... Eu estou dizendo, eu temo, sim, temo de uma reação autoritária e porque, na verdade, as pessoas saem na rua dizendo não, menos Estado e mais mercado. Eu acho isso do que vocês estão falando? Em algum lugar você tem possibilidade do capitalismo existir sem o Estado, sem essa coordenação? Me dê um exemplo. Eu até dei o exemplo dos Estados Unidos com Hamilton e com o Roosevelt, né? Não precisa o Hamilton, o Roosevelt. Dei o exemplo da Alemanha com Bismarck, da França com no final do século XIX, começo do XX. Então isso não existe. Mas a ideia de privatizar tudo, que voltou-se um pouco a falar nisso, né? Tá certo que aconteceu na época do Fernando Henrique, está acontecendo agora. Olha, é ineficiente, o Estado é ineficiente, vou colocar a visão. Não funciona, é ineficiente, a gente é corrupto, né? Que eu acho que é uma coisa colocada hoje, né? O Estado é corrupto. Talvez hoje se perceba também que a iniciativa privada é tão corrupta quanto. Talvez comece a perceber isso. Mas a ideia existe a ineficiência, a corrupção, essa ideia acaba as pessoas não perdem emprego, né, no Estado, não pode, a estabilidade acaba gerando uma certa preguiça de fazer direito. Existe toda essa coisa, se privatizar vai melhorar. E existe uma verdade, que o Max Weber é que disse isso, que a burocracia ela resiste à inovação. Né? Isso está no Weber, está no Schumpeter, que é um outro economista importante, né? Ele escreveu um livro Socialismo, Capitalismo e Democracia, em que ele procura, usa as categorias do Weber, mas é verdade, né? Que tem essa questão da acomodação, etc. Então, você vive na questão da burocracia de Estado, como de qualquer burocracia. Eu conheço várias burocracias empresariais. Privadas, Privadas, que são a mesma coisa. O cara está sentado lá, ele não quer saber de mexer. É porque as pessoas se movem pelas aparências e pelos slogans. Né? Pois a questão da corrupção, como eu imaginei que você fosse me fazer essa pergunta, eu voltei a alguns textos aliás, a estudos e informações recentes. Por exemplo, acabei de pegar um texto do New York Times sobre o avanço de Wall Street sobre Washington. Como, na verdade, no governo Trump, eles ocuparam tudo. E o Trump disse que é a favor dos caras que estão ferrados lá, porque a indústria americana encolheu. Né? Aí eles fizeram uma espécie de PowerPoint. Você se lembra do PowerPoint do Dallagnol? Claro. Ele fez um igual, com o Trump no meio. Né? Não disse que era corrupto, disse o seguinte, eles estão tomando conta do governo americano. Mas isso, eu vou fazer propaganda, posso? Pode falar qualquer coisa. Do meu aqui. livro, com o Gabriel Galípolo, Manda Quem Pode, Obedece Sem Prejuízo, tem um capítulo que trata das relações entre o governo americano e o poder privado. Certo? O financiamento das eleições, aliás, está em discussão nos Estados Unidos, e na Itália também, um tremendo debate sobre o financiamento das eleições. No mundo está pensando sobre esse assunto, né? Quem paga a eleição depois vai querer alguma coisa de volta, o que parece natural, tá certo? Agora, ao mesmo tempo, isso acaba distorcendo. Sem dúvida, né? Não, sem dúvida. Então, é o seguinte, quando você coloca em questão o Estado, você precisa olhar como funciona essa economia, em que o objetivo é sempre você ganhar a dianteira e acumular mais dinheiro do que você possa. Então, quando eu vejo as pessoas dizerem, não, mas as empreiteiras brasileiras formaram um cartel. Elas não formaram um cartel, elas são um cartel. Quantas são? As que comandam realmente essa disputa pelas obras públicas. São 4 ou 5. Pouquíssimas. Né? Isso é assim no mundo inteiro. Né? Você pegar a estrutura da economia mundial, está no livro também, né? Nós colocamos todos os setores e mostramos quantas empresas controlam... Petróleo, aviação, automobilística até tem mais.
mas são 15. Você tem uma centralização enorme do controle dos mercados, né? Você tem uma desconcentração da produção, porque, na verdade, muitas empresas ficaram só com o core das suas operações e na verdade, desverticalizaram. Mas embaixo, a desverticalização também deu origem a fusões e aquisições. Então, isso é uma estrutura de poder, certo? E na briga da... É antiliberal, né? No final das contas, o pensamento Sim. liberal é ao contrário da concentração, não é isso? Isso, acho que na verdade trata-se de um mundo de pequenas empresas que são tomadoras de preço, price takers, né? E que na verdade se movem em direção a uma maior eficiência da economia, né? É muito problemático isso, até porque essa concentração ela gera em si mesma ineficiências, mas ao mesmo tempo, por exemplo, como por exemplo concentrar o progresso tecnológico, o controle das patentes, etc., que dá origem a uma atitude rentista, você explorar a propriedade, né? Uhum. Então, não é tão simples assim, né? Você não pode ter um modelo, digamos, abstrato para representar como funciona a economia, que na verdade não tem nada a ver com o que acontece na realidade. Essa a disparidade, né? Aí eles ficam dizendo, não, porque os economistas que eles chamam de heterodoxos, na verdade não gostam de usar métodos quantitativos, que é mentira, a gente usa o tempo inteiro métodos quantitativos para mostrar como a coisa funciona. Agora, se você usa econometria, por exemplo, para provar uma coisa impossível, você fica rodando em círculos, como eu vi muitas vezes os caras fazerem, né? Então não é um problema, quando eles falam de matemática eu dou risada, porque a matemática que os economistas usam é de segunda categoria, né? Se o sujeito tivesse lido, por exemplo, o teorema de Gödel, da incompletude, e se dado conta que você não pode axiomatizar certas coisas, eu respeitaria, mas não respeito porque os caras não sabem, né? E aí fica uma discussão se você usa. Claro que você vai usar matemática adequadamente, sabendo usar, né? Não é essa discussão, é falsa, é só para disfarçar que, na verdade, os teus supostos teóricos, ou seja, para você fazer, digamos, avançar no conhecimento econômico, primeiro você precisa ter a visão do objeto, né? É que em filosofia se faz uma ontologia da economia, né? Uhum. Depois você vai usar o método adequado àquele objeto. Em terceiro lugar, você vai procurar provar aquilo empiricamente. É assim. Só que a economia não é uma ciência como querem, como a física, por exemplo. Aliás, na física você tem muito mais dúvidas do que os economistas têm a respeito dos modelos deles, né? Há conflito entre a teoria da relatividade geral e a mecânica quântica, né? Você é um sujeito... Ainda não consegui. Ainda não consegui. Talvez não exista também talvez não essa exista. união, ninguém sabe. O Einstein não gostava do negócio do princípio da incerteza, porque ele dizia Deus não joga dados, mas eu estava relendo outro dia o livro dele, um livro de divulgação sobre física, que é uma maravilha, né? Ele trata da experiência com a luz, a velocidade da luz, e mostra que na verdade, você tem os modelos de corpos rígidos e os modelos de corpos flexíveis, né? Que é o caso da teoria da relatividade, que é uma coisa maravilhosa, né? Como construção, quer dizer, dentro da minha acanhada capacidade de avaliar o que é. Mas eu tenho a impressão que os economistas ficaram ali na física newtoniana, né? Não se moveram para outros espaços do conhecimento. Tá. Então, na tua avaliação, a gente criou essa situação que a gente está. Existiam algumas barbeiragens, vamos dizer assim, sim. Mas aí houve uma capotada forçada, né? Que foi a grande barbeiragem, vamos chamar disso, e a gente foi aprofundando isso. Com o limite de gastos, com mais austeridade, com mais isso, e aí nós nos metemos num buraco... Numa camisa de 11 varas, como se dizia antigamente. E aí?
Bom, E agora? E aí é o seguinte, a capacidade da economia. Eu vou mencionar uma outra coisa. Se você olha os relatórios, conversa com os diretores de crédito dos bancos, o que eles dizem? Que as pessoas jurídicas, elas, na verdade, o tempo inteiro estão renegociando as suas dívidas. E em condições, às vezes, estica o prazo, etc., mas aumenta a taxa O juro de no juros. final paga mais. Paga mais. Né? Claro. Então, essa é uma situação encrencada, porque o Ilan disse outro dia, nós vamos sair pelo consumo. Bom, tá certo, diz ele. Porque eu achei que ia sair pelo investimento e, na verdade, a coisa não funcionou Mas sair assim. pelo consumo era uma coisa que foi falado que esse foi o erro, não é Sim, isso? vão sair pelo consumo, isso foi o erro. Lá atrás, né? É. Falaram que o Lula não fez nada, só fez o consumo e por isso que deu errado. Exatamente. Ou, não O que por isso, não é mas verdade. uma das razões que teria Que dado não é errado. verdade. Agora tem uma outra versão que o investimento foi mal alocado e tal, como se tivesse algum método de avaliar a boa alocação do investimento. Mas, enfim, os privados, eles alocam naquilo que eles acham que tem maior rentabilidade. Talvez se enganem, frequentemente se enganam. Mas queria dizer para você que o grau de endividamento das empresas é um obstáculo. E a capacidade ociosa, como disse o próprio Ilan, é um obstáculo para que a economia se recupere pelo investimento. Né? Você precisa esperar depreciar todo aquele estoque excedente, etc. Tem um tempo. Isso foi demonstrado na Casa da Economia Europeia, com as políticas de austeridade, que hoje estão sendo criticadas e revistas, etc. Então, né? Pelo consumo, com esse desemprego, acho que não tem muito fôlego, né? Que o Então, cara... a continuar, na tua visão, a continuar essa política, para onde a gente está indo? Então, a gente está indo para o nadir, como dizer, tem o Zenit e o nadir. Nós estamos indo para o nadir ficando lá embaixo, assim, e flutuando lá embaixo, e aí a qualquer sinal as pessoas interessadas começam a comemorar, etc. Mas eu acho que sem uma mudança de diretriz na política econômica, nós vamos ter muita dificuldade. Você veja que foi patética a apresentação do ministro da Fazenda e do Planejamento sobre a ampliação da meta. Né? Quem é que não sabia que com essa queda da economia dificilmente você vai recuperar, vai melhorar ou recuperar a receita fiscal? Né? A receita fiscal sai da onde? Sai do planeta Marte? Não. Sai das transações que são realizadas na economia. Como diminuiu o volume de transações, caiu a renda das pessoas, cai o pagamento de impostos. Não é difícil entender isso, é? E aí eu vejo que aí eles ficam falando, não, é porque arrumam uns pretextos, aí vem o negócio da privatização. Mas aí é política, não é? Sim, sim. Aí é política Como é política a economia? É uma demonstração de como a economia é política. Aí vamos fazer então a privatização. A privatização, você mencionou a privatização do Fernando Henrique, não foi? A privatização do Fernando Henrique foi feita exatamente para você levar o país a uma situação de folga fiscal. A dívida, quanto é que era a dívida pública quando foi feito o Plano Real? Não faço ideia. 30% do PIB. Terminou com quanto? 70%. Por quê? Aumentou a dívida? Sim. Taxa de juros na lua, como eu disse, a Selic 22% real. E a economia crescendo porcaria. Né? Quase nada. Então, você criou uma situação fiscal difícil, né? Com déficit externo ainda. Né? Naquela época, se ficava menos desesperado com essa questão fiscal por causa da dívida externa, que era um assunto maior, é isso? Sim, na dívida externa... Se falava mais, assim, o Brasil é o maior devedor do mundo, né? Assim, naquela época não se falava muito, o problema é fiscal. Sim, se falava muito mais da questão da dívida externa. Hoje nós não temos isso, nós temos superávit. Temos dívida externa, temos superávit, temos reservas de 375 bi. Então, a situação externa, por virtude nossa, mas também e muito por
por conta da situação externa, isso é muito bom. Porque toda a nossa dívida hoje é uma dívida, nós não temos dívida externa. Dívida em real. Dívida né? em real, é. Isso nos dá um raio de manobra maior. Então, eu outro dia telefonei para um amigo, que é também jornalista, e falou assim, vocês precisam parar de falar que vai ter calote na dívida. Não vai ter calote de coisa nenhuma, nós devemos na nossa moeda. Né? Então, o Estado administra a sua moeda. A fabricação de moeda. A emissão, as condições em que ela é controlada. E eles dizem, então vai ter hiperinflação. Vai ter hiperinflação, coisa nenhuma. É a mesma coisa que eles diziam do quantitative easing, que é essa política monetária americana e europeia. Né? Logo que começou, vai dar hiperinflação. Citaram até o exemplo do Zimbábue. Eu falei, esses caras estão loucos, que a economia está lá embaixo. Os salários não conseguem reagir. Vai ter... Você está tendo uma valorização de ativos agora, né? E um encurtamento do prazo. Está todo mundo com medo que a mulher, a tal de Janet Yellen, que é muito prudente, suba a taxa de juros. Se você tiver com uma estrutura muito longa de ativos, inclusive de títulos públicos de 10 anos, se tiver com ela muito longa, se sobe a taxa de juros, você desvaloriza esse estoque de ativos. Lá para frente. Lá para frente, é. Então tem um problema que eles chamam da duration. Então, acontece que os agentes começam a fazer o seguinte, com medo... Comprar menor, mais curto. É bom falar com você porque você entende tudo. Não porque tem economista que não entende. Não entende. E aí você compra mais curto. E você encurta a sua estrutura de portfólio para poder se defender de uma... Possível desvalorização futura. Que é isso está acontecendo no Brasil. Aqui, sem dúvida. Então as pessoas também estão fazendo isso, os investidores, né? Então, mas aqui você tem uma concentração no curto prazo, tradicionalmente, que aqui é o problema da volatilidade da taxa de juros, certo? Como ela é muito volátil, se você faz uma estrutura muito longa, né, você corre o risco de repente ter uma subida da taxa de juros, você tem uma perda de capital violenta. Né? Bom. O que você acha que vai acontecer? Qual que é o teu olhar? Porque é claro que a política vai influenciar a eleição, mas parece que por enquanto existe um consenso, assim, o consenso do mercado, e que é quem hoje dá as cartas, tá certo? Não só no Brasil, mas no mundo todo, é o mercado que dá as cartas na política, que é essa política que está aí, que vai continuar. O que você acha que vai acontecer com o país caso continue essa política? Nós podemos, como na verdade está na perspectiva dele, nós podemos, por alguma razão tópica e imediata, e por talvez se a economia mundial continuar se recuperando, né, se a gente tiver coragem de fazer com que o câmbio se mova um pouco, se desvalorize, né, porque do jeito que está ele tende a se valorizar. Vamos supor que a Janet Yellen, por exemplo, não faça nada agora na reunião do Comitê de Política Monetária deles. O mercado vai continuar comemorando, então vai continuar festejando e provocando essa inflação de preço de ativos como está ocorrendo. Né? E há um receio muito grande de que ela reverta o quantitative easing. Isso seria terrível para o Brasil, porque boa parte da nossa valorização cambial e da facilitação da nossa política monetária decorre do fato que as condições... Do excesso de dinheiro que está sobrando lá fora. Exatamente. Então, é preciso cuidado com isso, porque a nossa moeda não é uma moeda conversível. Né? Você não chega no aeroporto de Frankfurt com uma nota de R$100 e troca no caixa. Troca? Que eu saiba, não. Não, a mulher chama o guarda, pensa que você está querendo praticar estelionato, que a moeda não é conversível. A despeito de entre as moedas de países ditos emergentes, é uma das mais líquidas, porém ela não é tão líquida quanto a moeda reserva, aliás, nenhuma é. Talvez o euro se aproxime, né? Mas essa diferença tem muita importância, porque a sua moeda é uma moeda que não consegue cumprir todas as funções. Em geral, ela exige você fazer uma aplicação em reais
num título de renda fixa exige uma taxa de juros maior do que se aplicar lá. Em dólar. Em dólar. Não é tão difícil entender isso. Então, eu acho que esse caminho está cheio de riscos, etc. Eu não estou exagerando, acho que é preciso ter cautela. Mas o mais importante seria você montar uma estratégia. Eu acho que antes das eleições vai ser muito difícil. Uma estratégia de recuperação da economia, porque eu não sei quanto tempo os desempregados vão ter paciência com isso aí, e mesmo os empresários vão ter paciência, e você pode, como eu disse, dando exemplo de Weimar, apelar para soluções não muito... radicais, vamos chamar assim. Não muito... porque a paciência vai acabando, o desespero vai aumentando... E fala, bom, então vamos tentar fazer alguma coisa, seja ela qual for. Isso, a desesperança vai aumentando, a descrença vai aumentando, a confiança não se restabelece, né? Aliás, foi o que o Ilan falou, nós nos enganamos, a confiança não se restabeleceu para que o investimento... Eu não sei como o investimento ia se recuperar nessa situação, mas enfim, eu não sei muitas coisas. Então, nós estamos, todos nós nos enganando, assim, ou todos nós, que eu digo assim, existe um grande engano acontecendo, no teu ponto de vista, no país. Não sei se é um engano, mas na verdade, a prevalência de certos pontos de vista, certas visões, que são decisivas para a compreensão. Você não separa jamais. A realidade em si mesma, ela não existe. Existe uma visão sobre ela, né? Uhum. Né? Essas visões são construídas pelo processo social de disseminação de ideias, etc. Né? Isso é uma das coisas mais importantes. Então você constrói essa realidade e ela opera numa determinada direção. Foi o que, a meu juízo, aconteceu. Mesmo quando, por exemplo, se dizia, não, mas então, por exemplo, no começo do governo que sucedeu a Dilma, vamos chamar assim, do governo Temer, a equipe econômica falava, até o final do ano, até o final de 2016, a gente começa a recuperar a economia. Aí não aconteceu. Até o final de 2017 vai cair a dívida. Não aconteceu. Ou seja, os fatos vêm contradizendo, tá certo? Sim. A esperança, vamos dizer, ou pelo menos a promessa. Mesmo assim, se acredita que esta é a política correta. Você há de concordar que esse convencimento foi geral e restrito, que as pessoas acreditaram que era isso que precisava fazer. Isso foi feito e deu os resultados contrários, para lembrar aquela história do Keynes. Nós não controlamos Então, mas mesmo assim falar, não, mas o remédio então é aumentar mais o remédio. Sim, é isso. Isso é que costuma acontecer. Então vamos... Por quê? Por que acontece isso? Por que quando você percebe que não está acontecendo aquilo que você imaginava, você aumenta a dose do remédio, por quê? em vez de você reverter? Por uma incapacidade de admitir erro, é isso? Isso você está sendo generoso, porque isso é uma coisa mais trágica, né? É a necessidade de você reafirmar suas convicções, que não é só malandragem, não é... Se você for levar para esse lado, você não vai chegar a lugar nenhum. É que é difícil você sair da caixinha, certo? Para você sair da caixinha, você precisa ter uma liberdade de espírito que, em geral, as pessoas não têm. Se for necessário você abandonar uma ideia porque você constatou que ela é errada, você não vai abandonar, mas as pessoas não são assim. E, além disso, você tem por detrás a malha de interesses. Por que que... Veja bem, imagine se o déficit primário tivesse chegado aos 159 bilhões com a Dilma. O que ia acontecer? Tragédia. Está acontecendo alguma coisa? Nada. Nada. Pelo contrário. Né? Então... O que você quer dizer com isso? Então, não há
processos de revisão, de reação. Nós vamos continuar na mesma. Então tem aqui uma coisinha aqui, aí eu vou fazer uma privatização porque eu preciso recuperar uma parte da receita, né? Então você vai vender a sua casa para poder jantar à noite com o seu filho, né? Então, isso aí, os processos sociais são assim, né? E eles não têm... E quando ocorre a ruptura, por isso que eu dei o exemplo de Weimar, quando ocorre a ruptura, ela é muito desproporcional. Porque as pessoas têm um limite, elas não aguentam mais. Mesmo que elas não entendam, elas não querem saber. Por exemplo, se alguém disser hoje que a primeira coisa que vai fazer é recuperar o emprego, você não acha que tem uma opção de gente que vai recuperar o emprego? O Trump se elegeu um pouco Sim. com esse tipo de discurso. Isso. Mas, de qualquer maneira, qualquer um tem que passar pela questão do emprego, né? Quem quer que seja. Sem dúvida. Tá certo? Vai ter que passar por isso. Porque tem uma outra marca do pensamento econômico convencional, que é o seguinte: você opera nas suas hipóteses, nos seus modelos, como se as pessoas não existissem. As pessoas concretas. A mulher que levanta cedo para ir trabalhar com suas dificuldades, com sua pegar o ônibus, psicologia, isso aí não existe, não está previsto, né? Existe o homem racional que compreende perfeitamente que é necessário você gerar 14% de desemprego para estabilizar a economia. Entendeu? Sim, e no final das contas... Sim, isso faz parte da formação, digamos, da visão de quem está executando essas políticas, né? E por que é dominante isso? Por que no mundo hoje esse tipo de visão é dominante? Eu lhe digo por quê, na minha visão, né? Porque é preciso que você tenha uma justificativa para o sistema econômico e social que você tem aí. Você não pode sequer tocar numa das convicções que ajudam a sustentá-lo. Para ocorrer, digamos, o New Deal, a situação do Roosevelt, não estou falando foi na mesma época, né? Foi preciso que a situação econômica e o desemprego chegassem ao nível... Você assistiu, certamente você assistiu, A Noite dos Desesperados. They Shot Horses, don't they? Que é um retrato da desgraça, pobreza e da desgraça após a crise de 29. E você pega os discursos do Roosevelt, que era um homem do establishment americano, né? Não era nenhum revolucionário, né? Você olha os discursos, você fica impressionado com a clareza que ele tinha e com a virulência a que ele se referia à nova aristocracia que ele chamava. Quer dizer, o poder de Wall Street é a nova aristocracia. Financeira. Você sabe que o JP Morgan não deixava com que os funcionários do banco cortavam a fotografia do Roosevelt antes do JP Morgan ler o jornal, né? Porque ele não podia ver? Não podia ver, tinha horror. O que é engraçado, né? Mas tudo bem. É engraçado. É engraçado. Mas então... Porque onde estava cortado, obviamente, ele já sabia que tinha uma fotografia do sim, Roosevelt. Você estava lá mesmo, mas ele não estando lá. Não queria ver. Né? Mas isso é muito típico do comportamento humano, né? Você, por exemplo, eu tinha um tio-avô na verdade, que quando o time dele estava perdendo, ele desligava a televisão, o que não resolvia nada. Eu não estou vendo, não estou então, mais perdendo. Não estou perdendo, Porque os olhos não veem, o coração não sente. Bom, vamos encerrar. Eu sempre encerro com a mesma pergunta, que é, na sua opinião, com a tua experiência, com a tua vida, com tudo, quem você acha que nós somos, nós humanos? Nós somos, na verdade, como dizia o Heidegger, voltados para a morte, o Dasein.
né? Então nós, como somos voltados para a morte, nós devíamos ter clareza a respeito da nossa precariedade, né? Então, voltando ao que eu disse no início do cristianismo, eu acho que o cristianismo primitivo lidava muito bem e com isso, com a modéstia, com a percepção de que você precisa conviver com os outros. Isso para mim é muito forte, essa ideia de que você precisa se prestar aos outros, né? Eu tento fazer isso na minha vida privada, né? Porque se pudesse eu faria de uma maneira mais ampla. Isso não é ser bonzinho, isso é respeitar uma convicção assim profunda, que eu não sou bonzinho também não. Se o cara me provocar com o Palmeiras, eu sou capaz de brigar. Mas é preciso ser assim. Eu acho que a única coisa que vale a pena na vida é o que você fez pelos outros. Pô, é louco, que lindo.